Hoje a gente vai conversar aqui sobre um dos grandes lançamentos do ano em thrillers policiais, que é O Diário da Empregada. Esse livro ele vem na esteira aí de outros segmentos, como A Empregada, né? Até se aproveitando um pouco do nome, e traz pra gente bastante suspense e mistério e investigação policial. Quem gosta do tema vai gostar bastante desse livro. Quer saber mais? Então me encontra depois da vinheta. Olá, melhores leitores, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafa, curador do blog osmelhoreslivros.com.br e aqui do canal Os Melhores Livros. Aliás, te convido para que você acesse também o nosso link do blog e também nos siga em outras redes sociais, porque lá a gente compartilha conteúdos diários muito interessantes para quem gosta de literatura. E hoje a gente vai conversar sobre ele, né? O Diário da Empregada, esse livro que está dando o que falar, um dos grandes lançamentos do ano aí, lançado em abril pela editora Excelsior, da best-seller Laura Ann White e traduzido, né, pela Júlia Serrano, né, com cerca de 400 páginas. Essa é a edição sempre bonita que a Excelsior traz pra gente aqui no Brasil. Então, esse thriller, ele acompanha a história de Kit Darling. Ela é uma moça que trabalha numa empresa de terceirização de limpeza. Então, ela tem vários clientes, geralmente ricaços, né, fica aqui na região de Vancouver, e lá quem tem uma empregada doméstica para limpar geralmente são os ricaços de fato, e ela vai ali compartilhando meio que a vida deles, os artigos das casas deles, numa conta de rede social, porque ela é uma futriqueira de plantão, ela é uma bisbilhoteira que gosta de bisbilhotar na vida dos clientes dela. Muito bem, ela faz isso e até aí não tem nenhum problema, até que na casa de um dos clientes dela, ela descobre um segredo profundo que tem a ver com o próprio passado dela. Ou seja, ela conhecia aquele homem ali, que é o John, de antigamente, né? E o John é casado com a Daisy. Guarde esses nomes que eles vão ser muito importantes daqui pra frente. Uma dessas clientes da Kit é a Vanessa, e é lá que é a casa de vidro onde acontece a nossa cena criminal. O livro então começa ali com uma vizinha chamando a polícia, que chega nessa casa de vidro e vê que aquele casal, a Vanessa e o marido, e também a Kit, que era a empregada que deveria estar limpando a casa, não estão ali, e começa a investigação passo a passo para a gente entender mais sobre essa obra. Uma coisa muito interessante é que os capítulos aqui eles levam o nome do personagem, e esse capítulo então vai mostrar a visão daquele personagem sobre os acontecimentos. Eles não são em ordem cronológica, né? Então você tem que prestar bastante atenção para ver o que está acontecendo antes de qual coisa, e começar a entender melhor a trama que está por trás aqui desse livro. Uma coisa também bem interessante é que, de fato, aqui a polícia vai descobrindo várias coisas, né? A gente vê em alguns thrillers que a polícia ali é meio que irrelevante, o caso se resolve sozinho, mas aqui a polícia, de fato, investiga através da figura da Mallory, que é uma detetive experiente, e ela vai passo a passo entendendo todo aquele crime. É difícil dar mais detalhes sobre um livro de thriller sem entregar a história, mas a Kit tem um passado ali obscuro com o John, uma coisa que aconteceu que desperta vários gatilhos, tanto para ela, mas também para quem está lendo essa obra aí, que são coisas aí terríveis que permeiam esse âmbito desses dois personagens. E temos a Daisy ali, que ela é aquele estereótipo de, digamos assim, mulher americana de alta sociedade que fica atrás do marido para limpar a barra dele. Então a gente tem essa cena de crime acontecendo nesse contexto, na casa da amiga da Daisy, e elas compartilham a mesma empregada doméstica, né, que é a linha de condução entre essas duas famílias e a linha também de investigação que os detetives vão fazendo. O que eu achei dessa obra, né? Até a página 250, mais ou menos, eu tava achando não muito bom, né? Mas a partir dali começa a me pegar e o mistério começou a me envolver mais, e eu li essas últimas 150 páginas muito rapidamente, acredito que em um dia, não mais do que isso. Mas eu fiquei na dúvida ali se de fato sou eu que não gosto de thrillers, ou se é esse livro que não me pegou, mas ultimamente eu tenho lido alguns thrillers, por exemplo, até A Garota do Lago, do Charlie Donnelly, e não tem me pegado. Não sei se você que está vendo tem tido esse sentimento o mesmo que o meu, que esses novos thrillers aí não têm engajado tanto. Se sim, comente abaixo que você concorda comigo, que você também tem sentido que esses novos thrillers têm deixado a desejar. Mas se não,
comente abaixo sua experiência com o melhor thriller que você leu esse ano, que eu quero entender bastante aí qual caminho que eu posso tomar na minha leitura de novos suspenses policiais. Muito bem, o crime aqui, na verdade o contexto do crime ele é meio bárbaro, né? Ele tem essa questão de gatilhos, como eu falei, mas o jeito que que a autora desenvolve é bastante interessante, e essa pegada aí de você ir descobrindo através da visão dos personagens também é bem legal. Então agora entrando mais a fundo na minha avaliação da obra, a capa muito legal, a edição da Excelsior muito boa. Em relação à história, nota 3. Quando eu dou nota 3, pessoal, o livro é bom, eu costumo só dar nota 4 e 5 para livros muito bons, né, para os melhores do gênero. Não é o caso de Diário da Empregada, eu acho que é um livro recomendado para quem gosta de romances policiais, mas não é um livro recomendado para todo mundo que está lendo. Outro fato de eu ter dado nota 3 é porque justamente essas 250 páginas aqui do começo, elas são meio lentas, tu não entende direito o que está acontecendo, não me conectei direto com esses personagens aí, então foi mais difícil para mim passar essas páginas só depois que eu engajei. Então fica aí essa dica que se talvez você não estiver gostando do começo desse livro, que ele estiver meio chatinho, ele pode ser legal se você fechar ele até o final. Lembrando, pessoal, que a gente compartilha conteúdos novos todas as semanas aqui no canal e todos os dias lá no blog, então é importante que você se inscreva para receber conteúdos em primeira mão sempre que estiver saindo aqui no canal. Então, sobre a avaliação da obra, eu achei também que os personagens eles são meio estereotipados, isso atrapalha um pouco a leitura, e isso eu não gosto muito. Por outro lado, eles são personagens terríveis, né? Principalmente o John e a Daisy. Eles são aí o pior tipo de ser humano que existe. Então já cria uma antipatia com eles bem grande, né? Então sim, esse livro tem o poder de tu antipatizar, né? De ter dois antagonistas bem fortes. Mas por outro lado, ele é um pouco previsível. E como eu falei, as 250 primeiras páginas dele são muito lentas ali, não engajei direito na história, e depois sim ele passa a trazer coisas bem interessantes que você vai se empolgando e querendo ler mais e mais. A detetive Mallory é um dos grandes personagens do livro, que ela se salva bastante. Ela também tem um marido aí que está passando por um processo de Alzheimer, então ela tem essa questão de drama pessoal envolvida, enquanto ela está lidando com esse último caso da carreira. Não sei se é ideia da Lorth trazer essa detetive mais livros, mas a princípio esse é o último caso da carreira dela. Além disso, tem uma trama aqui interessante, porque não é apenas um crime que está sendo narrado, mas sim uma linha de condução aqui de uma vingança pessoal, e a gente vai acompanhar isso passo a passo. Isso que dá um molho talvez especial para esse livro, né? Mas mesmo assim, a minha nota é 3, recomendo apenas para quem gosta de livros policiais. Bom, se esse é o seu caso, eu espero que eu te encontre aqui nos próximos vídeos e espero que você acompanhe sempre a gente aqui para estar recebendo os conteúdos em primeira mão. É isso, te vejo na próxima.